Olá, estamos começando mais um episódio do Mentoráveis, um lugar de gente interessada e interessante. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bacana, como se colocar, como trabalhar, aonde trabalhar, como trabalhar direito, né? Um espaço que todo mundo procura. A pandemia gerou muita dificuldade nesse sentido para todo mundo, de ter que trabalhar em casa, essa dinâmica diferente que se tem, né? De como trabalhar, como não trabalhar, família toda reunida, eu tenho 3 filhos em casa, então todo mundo gritando, sei como isso é difícil. A gente vai falar sobre coworking, sobre espaços, né? Esses espaços mais modulares, de como inserir isso na nossa vida, não só para empreendedores, mas quem às vezes também trabalha em alguma empresa, mas também tá trabalhando mais de home office, ter um pouquinho de espaço, querer, né, pensar diferente, ver gente, né? Essa vida de trabalhar em casa, a gente fica muito solitário, muito sozinho. Então até as pessoas mesmo querem buscar um caminho aí para poder sair dessa rotina e buscar algo diferente. Uma baita dica, um baita negócio. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Mas para começar aí, não esquece, a gente está começando o nosso programa. Eu acho que esse é o episódio, se não me engano, de número 6. Curte, comenta, compartilha. Não esqueça de seguir a gente aqui, de dar um likezinho para poder nos ajudar também a continuar fazendo isso que a gente vem fazendo com muito tesão e muito, muito afinco. Tá bom? Não esquece, vai lá. Segue a gente, curte, compartilha pra galera, se gostou. Se não gostou, compartilha também, porque aí de repente alguém tem uma opinião diferente. E vamos que vamos. Mas vamos lá. Hoje eu vou falar aqui com o fundador e principal gestor da VBA Coworking, que está no mercado desde 1995, eu acho que nem se falava muito sobre isso na época. Ele foi presidente da Ansev de 2014 a 2020 e ajudou a alavancar muito esse mercado pelo país todo. Seja muito bem-vindo, Ernísio. Tudo bem? Muito obrigado. Joia. Olha, para nós é um prazer estar aqui nos Mentoráveis, aceitando esse convite que você fez para nós, né? Eu que agradeço o carinho. Esperamos poder colaborar e trazer muita informação aí para vocês. O nosso segundo convidado trabalha desde os 13 anos de idade na VBA. Isso aí. Né? Muitos vão pensar que, nossa, trabalho não é assim. Trabalho nunca é cedo e nunca é tarde para quem quer. Com certeza. Ele já foi office boy, recepcionista, passou pelo suporte e hoje é diretor de TI, de marketing lá na VBA. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Valeu, obrigado, Robson. É um eterno aprendizado que a gente tem, né? E aí agradecer aqui também a Ananda que fez essa ponte entre nós aqui. Se não fosse ela, talvez acho que a gente não teria se conhecido, né? É verdade, muito legal. legal. A Fernanda é minha sócia na agência, na Polv. Quem não conhece ainda também pode conhecer. A Polv é uma baita de uma agência. Vamos lá, quem quiser ser cliente também pode começar. Vamos junto. Eu queria aproveitar e trazer deixar uma lembrancinha aí para todo convidado aí traz um presente. Humilde, bastante humilde, mas é bastante coração, tá? O que a gente gosta aqui, né, é de receber. Legal. Coworking, cadê aqui, né? Canequinha para nós tomar mais um café. Melhor. Coworking e café anda sempre junto, né? Nunca tá separado. Essa é do 27º aniversário. Desse ano já seria 28, mas acabamos ainda não recebendo. 28 anos de 28 estrada. anos. É tempo, hein? Bastante, é uma vida. É verdade. Uma vida boa. Uma vida boa. Gente, vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro vamos começar, coworking em 1995. Eu acho que nem se ouvia falar muito sobre o termo. Não sei nem se esse era o termo que se usava. O termo não era esse. Acho que era outro, né? Como é que chegou no Brasil como Business Center. Business Center. Isso. E aí havia, nos Estados Unidos, principalmente, o tal do Virtual Office, né? E a gente traduziu aqui para escritório virtual, claro. E foi onde foi se solidificando a ideia, né? Um Business Center, escritório virtual era alguma coisa em que o pessoal confundia muito. Poxa, por que virtual? É uma TV? É um computador? Não. Virtual, hoje a gente tem bastante consciência disso, de que virtual é o cliente. Porque a estrutura tem que existir, então não tem nada de virtual, ela é física mesmo, né? Senão você não consegue atender o teu cliente, né? Legal. E a ideia era essa, de passar a condição de que um empreendedor não precisaria gastar muito dinheiro, né?
com pouco dinheiro, aliás, com nenhum investimento, 0 investimento, ele poderia ter o seu escritório montado com secretária, com telefone e tudo, né? Legal. Então, só que a grande dificuldade, né? Na época, a gente teve que alugar 2 linhas telefônicas, imagina isso. E pagar caro. E... Hoje parece um absurdo. Exatamente. Né? E internet a gente nem sabia que existia. Então, era no papel, era no correio, no folder em farol. A gente não foi tentando de tudo para poder se mostrar no público, né? E quando é que chegou o coworking? O coworking chegou depois de muito tempo, em 2008. Na verdade, o fundador ou o criador do termo coworking nos Estados Unidos, né? Newman, vou falar só sobre o nome porque me fugiu agora o primeiro nome dele. O pessoal tem o Google hoje, eles conseguem pesquisar. Exatamente, é só pesquisar que vai achar. E vai achar, né? E ele lançou essa ideia de que, vou trazer meus amigos para trabalhar numa garagem, né? E lançou esse nome e ficou quase que uma patente dele, mas hoje... E se difundiu, né? Na verdade, os termos foram perdendo a sua... Aliás, né, no Brasil a gente registrou nossa associação como centros de negócio, para traduzir business center, né? E não pegou esse nome. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz depois, lá em 2014, foi tirar o nome Centros de Negócio, como tinha o C na sigla, aí já aproveitamos e colocamos o coworking, né? Legal. Mas antes disso tem muita história. Temos muita história para contar realmente. Exatamente. Eu acho que a gente pode ir um pouquinho mais para trás. Vamos voltar. Queria que contasse um pouquinho, porque, vamos lá, mais uma vez aí, a gente sempre bate muito nessa tecla. Sim. Que é importante. Mentoráveis é isso, a gente fala de empreendedorismo, né? E de empreendedores de sucesso, ou que estão galgando esse sucesso, né? E que sabe que para criar essa trilha ali, para que chegar lá em cima, tem muito chão. Exatamente. Né? Então eu queria contar um pouquinho desse chão, um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa trilha. Como é que tudo começou? Começou assim, né? Eu me formei na área de projetos, né? Sempre gostei dessa parte de desenhos e tal. E quando entrei na empresa, na área de qualidade, aliás, a minha carreira profissional foi na área de qualidade, né? E foi evoluindo a parte de projeto também. Porque eu tinha que, de repente, criar um equipamento, mas ele tinha que estar num determinado ambiente. E sobrava para mim, dentro da empresa, criar esse ambiente. E aí foi me acostumando com a parte civil também, com a parte de arquitetura, né? Legal. Então fui desenvolvendo as duas coisas. Eu trabalhava no equipamento mecânico, porém ele tinha que estar no equipamento, num ambiente físico, né? Essa empresa o que era? De eletrodomésticos. De famosa, a maior do Brasil. Não sei se aqui podemos citar nome. Pode falar tudo, depois a gente tenta cobrar uma caixinha. Não, mas foi a Brastemp, acho que todo mundo conhece a história, né? Da Brastemp, Whirlpool, Brasmotor, né? Então, em São Bernardo do Campo. Meu pai trabalhou na Consul. Na Consul, que é depois, do grupo. Exato, e depois foi comprado e tal, e aí hoje é o Whirlpool, né? Perfeito. Mas São Bernardo, já viu, né? Tava todas as empresas saindo do ABC Paulista, né? Esvaziando o ABC Paulista. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria ter que tomar uma decisão, né? A decisão seria poder ir para uma unidade em Manaus, o que eu não queria de jeito nenhum. A outra era Rio Claro, uma cidade, uma experiência nova, né? Voltar para uma cidade do interior, ou Joinville, tá? Mas eu ainda preferia ficar aqui nessa região. Mas coincidiu que o meu departamento lá ia realmente encerrar atividades e tal, e eu acabei sendo o escolhido, desligado, né? Convidado, para ser desligado. Para ser um dos primeiros a ser desligado, né? Mas antes disso, eu estava me preparando para isso, né? Então, um belo dia comprei uma revista. Nunca comprei revistas. Comprei uma Exame. E comecei a folhear na hora do almoço, estava escrito: a hora é a vez dos escritórios virtuais. Quando eu li aquela matéria, eu me identifiquei prontamente.
porque era o que eu fazia dentro da empresa. Um chamado. Criar um ambiente... eu acho que tem algumas coisas que meio que vem do céu, né? Nada Ou acontece vem por acaso, do né? universo, né? Imagina, eu nunca ter comprado revista, não gostava de comprar revista, e aquele dia eu comprei, né? E tava lá. Caramba, isso é tudo que eu sei fazer. E olha que ideia fantástica, né? Você montar um ambiente de escritório onde qualquer um que queira ter um escritório com 200, 300 reais já na época, tem lá secretária, telefone, sala para poder usar, sala de reuniões. É um achado, né? Vou montar. E como é que foi a recepção? Foi no começo? Porque é uma coisa que não se falava muito. Viu uma revista, se falava, mas ninguém sabia o que era, né? Montei um folder em PowerPoint lá mesmo, né? De qualquer jeito. E comecei a distribuir primeiro para os mais conhecidos, né? Achei 20 caras que toparam a ideia. Vou ser teu cliente. Aí eu falei, fui de cara, né? Montei. Sabe quantos fecharam? Nenhum. Sempre assim, né? Aí que eu achei a história. Já estava montado. Né? Já estava montado. Mas aí foi quando a gente consolidou a ideia de que, não sei se você conhece, né, a história do bife a cavalo, né? O bife a cavalo é a diferença entre estar envolvido e estar comprometido. Então, verdade. Quem está envolvido num bife a cavalo? Envolvido tá a galinha, né? Que bota o ovo e sai cantando, né? O boi não, o boi dá a vida para participar do projeto, né? Então, eu falei, é mesmo, todo mundo estava envolvido, ninguém estava comprometido. Mas a gente persistiu e acreditou na ideia, eu tinha certeza que a ideia era boa e começamos a divulgar, até que começou a aparecer, depois de 5 meses de estagnação, a gente conseguiu conquistar o primeiro cliente. Nossa. Demos o número 11 para ele, claro. Primeira nota nunca é primeira, né? Seja bem-vindo, você é o primeiro a estar no nosso ambiente, né? Não, demos o número 11. Para ele pensar que já tinha 10 atrás dele. Não tinha. Que legal. Né? E é sempre assim, né? Tipo, é verdade, eu nunca tinha parado, mas é bem assim. A gente nunca quer dar a primeira. Por mais que seja importante, nossa, é a nossa primeira nota. A gente sempre já tá. O cliente você leva com carinho para sempre, né? Exatamente. E a gente insistiu em publicidade, todo tipo. Aí, vou detalhar aqui uma coisa, né? Uma das coisas que me chamava muita atenção era onde vou fazer publicidade. Distribuir folder em Farol, nós fomos multados pela prefeitura. Assim, logo de cara, né? Começou bem. Começou bem, né? Porque era o que a gente ia. Mala direta, a gente ficou sabendo que os carteiros, quando aparecia aquele monte de publicidade com a mesma cara, o primeiro cesto de lixo que ele encontrava, ele jogava e dava o como missão cumprida, né? Distribuir todos, né? Não tinha como mensurar, né? Era difícil. E uma das coisas que eu vi era muito a propaganda em muro, né? Eu falei, mas isso aí fica na paisagem, né? Eu quero fazer alguma coisa que atraia na cara daquele cliente que eu quero conquistar, né? E aí me lembrei daquelas placas de trânsito que bate o farol e você vê aquilo iluminado, né? E não tem nenhuma lâmpada lá acesa, né? Aí cheguei para um desses pintores de muro e perguntei, eu queria fazer a propaganda no muro, porque você faz vários, né? Mas eu quero que ela brilhe igual aquelas placas de trânsito. Ele falou, claro, é muito fácil. É tinta com granalha de vidro. Eu falei, então eu quero uma Até cor hoje eu não sabia. Eu quero cor laranja, tem? Ele falou, tem. Aí pintei os muros, escrito escritório virtual bem grande. A gente tinha conquistado um telefone 0800, 0800 199 199, que teria que ser um número bastante memônico, né? E é o que deu certo. Aí começou todo mundo ligar. O que é isso? O que é escritório virtual? Aquela curiosidade mesmo, né? Alguns, digamos aí, 50%, 60% não queriam nada, só queriam saber o que era um escritório virtual. Mas muitos vinham visitar. A gente colocava no rodapé um endereço, alguma coisa assim, né? Então fizemos
10 muros espalhados pelo ABC. Assim. É porque se nós pensar em 95, o virtual, acho que até o conceito do virtual Sim. era... Muito Era relativo, algo né? não palpável, né? É. Totalmente. Hoje fala virtual, o pessoal já pensa em internet, já vê... né? Então já... Mas na época eu já falava também. Pensava logo que era... Não é internet. Pensava que era um computador. É um escritório dentro de um computador? Não, não era. Um site, alguma coisa. Era. O pessoal acho que muito Site não tinha. confundia Então, por com isso talvez um site depois, estou né? tentando entender Depois, aqui como é que Não em assim. 95, mas acho que logo depois disso, no começo da 97. era da internet. Escritório virtual, o que que é? Um site? Né? Eu já tive colega, isso há anos depois, na faculdade. O que que é escritório virtual? Você, tipo, faz site? É um condomínio? O que que é? Você é síndico do lugar? E eu não, né? Tem todo um conceito por trás, né? Entendi. E isso começou lá no ABC. Lá no ABC, porque... Imagina, eu fiz uma pesquisa, até fomos visitar, porque na revista tinha a citação dos espaços que tinha em São Paulo, né? Existiam 3. A gente visitou 2, entendeu o que era. A matéria já dava bem o esclarecimento do que era, né? Mas visitou, mas falando, não, mas a gente tá no ABC, eu era do ABC, e vamos dar uma olhada para ver se tem no ABC, porque eu não quero concorrência, né? Sim. E aí eu falei, São Paulo já tem 3. Você está iniciando o mercado já tem aí. 3. Brasil, quantos tinham no Brasil? Nenhum. Não, nível Brasil. Não, 3. Só os 3. Só os 3. 3 em São Paulo, em 1995. E aí eu pensei direito, falei, puxa, 3 não, é muita concorrência. Eu vou para o ABC. Tem 3 no Brasil, é muita concorrência. Hoje tem, só em volta da nossa unidade da Paulista, tem 300. Nossa. Só na região da Paulista ali. Se pegar aí com 2 quilômetros de raio, tem mais de 300. Que doideira, né? No Brasil tem 1.500. Aí começou lá no ABC, deu Começamos certo? no ABC, evoluiu, conseguimos expandir no segundo ano, o dobro do Qual que era o tamanho do espaço? O tamanho era 70 metros. 70 metros. Aí botou Passamos lá para 140. 20 cadeiras e depois... Isso. Era 4 salinhas pequenas. Uhum. O suficiente para poder atender um cliente, né? Ia bem sim. Aí depois montamos um pequeno auditório com palestras e assim foi. E aí começou a evoluir. Só que na hora que começou a crise em 98, aí a coisa começou a ficar ruim. Aí não tinha tanta procura e foi. Em 2000 a gente estava literalmente quebrado. Foi onde o meu sócio, que era meu irmão, saiu, ele voltou para o mercado de trabalho e eu fiquei sozinho. Mas eu falei, eu acredito ainda nesse negócio. Quando começou, então, começou com o sócio, começou com o seu irmão. Isso. Na verdade, porque eu trabalhava quando surgiu a ideia, e o meu irmão estava, apesar de empregado, ele não tinha salário, não tinha onde trabalhar. Era a tal da privatização de uma empresa de ferrovias aqui em São Paulo. Né? E aí, bom, então você vai cuidar, eu vou trabalhar, eu vou mentalizando as ideias com você e vamos tocando, né? Na verdade, aconteceu ao contrário, né? Eu fiquei e ele voltou para o mercado de trabalho, né? Mas aí ele se desligou quando a coisa começou a ficar bem ruim, em 98, 99. Aí ele se desligou e fiquei sozinho. Aí lutamos até o ano 2000. No ano 2000 eu falei, não, eu vou reinvestir. Eu, falando Fiz em um novo aporte. Agora, um aporte, eu tinha R$3.000 na conta. Baita. 3.000. E eu aprendi um dos conceitos para o empreendedor, que eu acho que é bastante válido, né? Nunca gaste mais do que a metade do que você tem. Então eu falei, separei R$1.500 e dei uma repaginada no ambiente. E deu certo. Mas lógico que deu certo, não foi só por aquilo, né? Em que final do ano 2000, começo de 2001, a economia começou a virar. Tinha vindo o Plano Real. Sim. E aí começou a virar. E aí começou a chegar empresas, inclusive internacionais. Só que eles viam ABC, não, mas eu quero exatamente o que você quer, mas em São Paulo. Aí foi onde eu fui procurar e, mais uma vez, aquela luz que vem do universo, né? Chegou até nós. E na hora que eu entrei num ambiente que achei que era propício, o cara falou, nossa, alguém te avisou?
que a semana passada o nosso síndico pediu para poder ocupar essas 2 salas, ver se achava algum desses tipos de escritório que tem por aí. E aí foi assim, encaixou como uma luva, né? Montamos, olha, em 1 ano a gente estava duplicando, mais 1 ano a gente estava triplicando e foi indo. Na Paulista? Não, isso na Vila Mariana. Vila Mariana. Vila Mariana, estação Ana Rosa do metrô. Essa era a segunda unidade. Segunda unidade. Que aí continuaram com a do ABC e aí... com a do ABC. Ajudou aquela do ABC que estava decaindo. Os clientes de São Paulo queriam lá, até porque havia a oportunidade da redução do ISS no ABC. E São Paulo não. Essa era uma grande jogada na época, né? E aí a gente conseguiu conquistar muito cliente que fechava em São Paulo, mas queria um pedacinho no ABC. Acabou ganhando a publicidade lá no final. Sem querer. Isso ajudou muito. Que legal. E aí foi quando eu precisei, eu estava sozinho, aí chamei essa molecada aqui, ó. Esse mais 2 filhos, né? Para me ajudar. Falei, olha, eu tenho um projeto, sei como fazer, mas não consigo pagar, não tenho dinheiro para pagar a mão de obra externa. Se vocês me ajudarem, a gente monta e vamos tocar isso aqui junto, né? Perto dos 3 anos já dava moradia, já dava comida, tá bom. Então. Tranquilo, né? Mas eu acho que é isso, essa coragem, né, cara, de empreender. Exatamente. Tenho 3 mil reais na conta. Se bem que 3 mil lá em 95 era bastante dinheiro. Era bastante, dava pra fazer muita coisa. Não era muito, mas era um dinheiro que eu nunca tinha tido na conta. Então, mas mesmo assim, tirar metade disso para investir em um negócio que já não estava dando certo. Era nada. O risco era altíssimo, né? Se eu for comparar depois, lá no final do ano 2000, começo de 2021, 2001, eu já tinha 18 mil na conta. E aí o mesmo conceito. Bom, vou gastar 9. E aí começaram a gastar, comprar material, com esses caras me ajudando aqui, né? Investimento. E aí minha conta foi descendo, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 30, 50. Foi assim, a persistência no negócio. E isso cara, eu acho que esse é um dos pontos, né? Não acha que tá tudo certo. Pô, o negócio sempre tem que estar se reinventando. Né? Quando a gente consegue botar ali esse olhar de sempre estar inovando, porque vai vir gente, como você teve esse insight, certo? Nossa, alguém vai olhar para você, tá dando certo, vou fazer também. E aí tu tem um concorrente, né? E aí tem que se diferenciar do seu concorrente, e aí começa esse ciclo eterno, não tem como parar, né? Em 96, assim como eu montei com a fonte daquela revista, nasceu uns 10 espalhados pelo Brasil. E a gente acabou se conhecendo e ficamos sabendo que tinha uma pessoa em... como é o nome daquela cidade, no Paraná? Porto Alegre? Não. Curitiba, Londrina. De Londrina. Lésia Adriano foi a grande mentora de uma associação para fomentar o segmento. Nós somos poucos, ninguém sabe o que é isso, precisamos criar algum veículo que possa fomentar isso, né? E aí a gente participou da 2ª ou 3ª reunião dessa associação e já nos tornamos sócios, somos sócios até hoje. Que legal. Que é a Anserv. Se chamava NCN naquela época, né? Legal. Então... E aí vai evoluindo, o mercado vai evoluindo. Na época que você falou em 2000 ali, realmente teve a crise mais americana, né? Que aí começou a melhorar para o Brasil também, acredito, porque o americano estava ferrado, então, tipo, o mundo tinha que procurar em algum outro lugar. Exatamente. O Brasil surfou uma onda fantástica naquela época ali, né? Tipo, 2000, 2006, até 2008, sei lá, por ali. Porque vinha muita coisa, né? E depois o americano começou... Americano, né? Vamos dar jeito de fazer a coisa de novo, né? E acho que aí sim teve realmente uma ascensão muito boa no país aí, né? Que o pessoal conseguiu bastante muita gente aproveitou, muita gente também não, mas que legal, conseguiu aproveitar, parabéns. Exatamente. Né? Começo de tudo. Como é que foi Leonardo, como é que foi entrar então nesse negócio? Ele tá, tipo assim, cara, o pai fez um chamado, falou, então vamos juntos. Acho que eu era um pouquinho rebelde, né? E aí fui convidado para sair da escola, eu estudava de manhã, saía da escola
ia pro serviço. Então começou, acho que quando eu comecei a trabalhar, a internet veio junto, né? Ainda internet de escada e tudo mais. Então eu andei muito junto com a tecnologia. Então para mim eu tinha muita facilidade com a tecnologia, né? Então eu saía da escola, né? Ainda ia de uniforme e tudo mais e tal. E aí eu comecei, precisa fazer um serviço de correio, pagar conta no banco, né? Acho que o pessoal que nasceu dos anos 2010 para cá, sei lá, não vai nem saber o que é ir no banco pagar uma conta, né? Hoje é tudo digital. Então ia muito no correio e tudo mais e tal. E aí fazia ali um pouco de manutenção de impressora, computador, né? Até para instalar programa. Eu até comentei lá, né? A gente usava 8, 10 disquetes, né? De 3,5, né? Isso aí. E aí fui indo. Então, eu fui me profissionalizando dentro da empresa do meu pai, né? Não era sócio ainda, né? Eu era ali um jovem aprendiz, mas fui pegando muito conceito. E para mim o legal é que eu tinha o dinheirinho ali para sair no final de semana, né? Para ter a minha liberdade. Embora eu não sabia muito como isso funcionava, né? Mas eu entendia que perante os meus amigos, putz, mas eu tenho dinheiro, não preciso ficar pedindo para minha mãe e para o meu pai ali, né? Eu tinha que trabalhar, né? Vai, sei lá, minhas 6 horas ali para no final do mês ter um dinheiro, né? Tô fazendo por onde, né? Sim, sim, sim. E isso é muito legal, né, cara? Porque se a gente parar pra pensar, né? Tipo, vou começar a trabalhar cedo, não vou... eu sou... né? Meu pai é o dono, então já vou Sim. começar mandando em todo mundo. Não, meu, Não. calma, né? É lá de baixo. né? Vamos começar direito, vamos fazer a coisa como tem que ser Sim. feito. Vou fazer você office boy. Pô, você vai passando pelos degraus ali, você vai entendendo e mais que entendendo, vai dando valor, Sim. né? Nossa, tudo que foi construído aqui não foi por acaso. E quando você tiver, como está hoje lá lá em cima, na hierarquia, conseguir entender o valor que as cadeias de baixo têm pro negócio, né? Com certeza. Eu fui de office boy, aí eu lembro que num determinado momento a gente já tinha a expansão, né, da Vila Mariana e tal, e precisava muito que alguém ficasse em Santo André. Então, aí começou, né? Uma funcionária faltou porque tá doente. Aí lá vai o Leonardo fazer atendimento telefônico ao cliente. Porque e-mail ainda era muito pouco falado, né? Então tinha muito, era telefone, todo mundo ligava, mandava fax ainda, né? O tanto de bobina de fax que eu fui trocando e comprando, dá pra fazer uns quilômetros aí. E aí, então, fui pegando de atendimento telefônico, né? A parte de suporte, TI. Então, eu passei por todas as etapas dentro de um coworking hoje, né? Então, eu sei muito como funciona o escritório. Questão de compras, de coordenação e tudo mais, né? Então, hoje, quando a gente fala, eu tento trazer uma pegada um pouquinho mais de experiência do cliente, mas também experiência do colaborador, né? Então, pô, ele tá confortável, né? É isso que ele quer crescer. Então, eu trago muito essa visão e justamente também dos clientes, né? Pô, o cliente não é só um cliente, né? Vamos fazer um pouco de network. Então, em Santo André, onde eu fico, né? Onde é a minha sede, eu viro e mexo, eu tô ali com os empresários ali, empreendedores e tal. Falo, pô, vamos sair para almoçar? Porque não adianta só você ali ser o fornecedor do coworking, né? Então, como eu gosto de café, comida e tudo mais, eu pego ali na região e falo, vamos fazer o que é comunidade em si, né? Não só o recurso colaborativo do coworking. Mas, pô, eu fiquei sabendo que abriu um restaurante, uma cantina italiana a 2 quadras daqui. Vamos lá visitar? Então, a gente vai e faz isso. E com isso, acredito eu, né, que eu aproximo o cliente perto de mim. Então, não é só o fato de melhor custo-benefício, ou da localização, ou do que até o meu pai ali almejou lá em 95. Então, ela vai se reinventando e hoje... Então, eu faço muito disso, de conhecer o cliente, né? Saber o que o cliente... Quem é o cliente ali, pessoa física, né? Não pessoa PJ, né? E como tu falou, acho que é bem isso, acho que gera aquele sentimento de comunidade. Sim. Né, de as pessoas estarem junto. A coisa da pandemia, que para mim foi uma das piores coisas, das pessoas saírem do físico e ir para casa, trabalhar home office e tal, né?
essa perca de cultura, de estar próximo, Sim. de estar junto com outras pessoas, Sim. e podendo viver e conversar. Sim, O pessoal sim. ficou muito, cada um na sua bolha ali, separado, né? Exato. Então, essa... Relacionamento é natural do ser humano, né? Exato. Quando ele fica sem, é complicado. Né? Sente muita falta, por isso que muita gente... Ou se separou, ou teve filho, né? Muita gente tá procurando aí os psiquiatras hoje, psicólogo, por isso. Pô, certeza, né, cara? Porque você precisa do contato humano. Você precisa, tipo, sair um pouco daquele... Ver outras coisas, porque senão o Big Brother é eterno. Você fica ali, não vai pra lugar nenhum, não sabe como é que tá, não vê a vida passar, só vai passando os dias, trabalhando e não sabe se tá trabalhando, se tá em casa. Então, tipo, eu fico meio incomodado com isso. E eu acho que, por isso que a gente falou no começo ali, eu acho que a coisa do coworking tem um novo olhar, né, depois da pandemia também, né, porque isso ficou. Sim. Né, a coisa do trabalho híbrido ficou, né? Muita gente foi embora, foi para outro lugar, mudou de cidade e tal, né? Então, só que aí essa coisa de trabalhar em casa às vezes me incomoda um pouco. Pô, eu preciso sair, né? Mas como não tá lá onde a tua empresa está, como eu falei, né, a gente, né, contratou gente de fora de São Paulo, né? Que aí é a parte da oportunidade que a pandemia gerou, né? Sim. Então a gente contratou talentos fora da cidade, então aumentou o nosso raio de oportunidade de talento que a gente não tinha. Só que as pessoas também não têm o escritório para trabalhar. Então eu vou trabalhar onde? Em casa? Às vezes eles querem... Pô, vai num coworking, tem aquele movimento ver gente e tal, né? Então, isso é legal pra caramba. Como é que é isso para vocês hoje? Um detalhe interessante que aconteceu em relação ao foco de cada espaço, né? Já com mais de 1.000 espaços espalhados pelo Brasil, muitos deles optaram, quando surgiu o conceito do coworking, optaram pelo nome em si, né? Coworking é um espaço grande onde você coloca um monte de pessoas trabalhando, todas junto, e lá é que se dá o relacionamento e tal. Como a gente vinha lá do passado, o nosso era muito mais o escritório virtual. Então, 80% da nossa clientela era virtual. O virtual é o cliente, como eu já falei, né? Então, a gente não tinha um grande contingente dentro do escritório. Tinha, assim, aqueles de sala, mas poucas também, não eram tantas assim. E as salas que são utilizadas para esse cliente que está fora, ele tem só endereço, só atendimento telefônico com a gente, ele vem quando ele marca uma reunião com o cliente dele. O que aconteceu na pandemia? A gente perdeu muito pouco. Porque a questão do cliente virtual, a gente ganhou na escala. Então, 80% da nossa clientela era virtual, já era home office. Então, quando veio a pandemia, esse pessoal que optou pelo conceito, não, todo o nosso pessoal está presente ali trabalhando junto, esse pessoal teve que sair. E aí teve espaços que fecharam, não foram poucos. Aqui em São Paulo, pelo Brasil todo, né? E a gente não, a gente sofreu, lógico, teve uma oscilação lá de alguns que pararam por N motivos, né? Mas foram poucos. Não chegou a 10% daquele montante que a gente tinha. Agora o virtual fez mais sentido. Para tentar exemplificar, né? A gente já era o home office. Porque tem isso também, né? Que você falou, tipo, o coworking é não só o espaço de trabalho, mas ele também, o empreendedor que está começando, não precisa alocar um prédio. Não. Né? Então ele pode ter o CEP para poder receber as correspondências e tal, sem mesmo estar lá. Às vezes ele só para ter realmente um lugar ali para chamar de seu. Sim. E até para colocar a empresa oficialmente. Sim. Ou seja, lá está o CNPJ. Contrato social. Algumas empresas raras, mas temos também com a inscrição estadual. Ou seja, é uma empresa comercial, mas tem uma sala lá conosco onde ele tem a inscrição estadual dele lá, legalizada lá, e hoje até reconhecida, né? Interessante esse movimento. Acho que seria interessante até a gente falar um pouco de legislação depois, né? Mas o fato é que o que a gente tem que ter lá é exatamente atender a necessidade do cliente, aonde está a maior dor dele, né? A primeira é o custo, e isso a gente traz para baixo, porque está num espaço compartilhado, está numa economia colaborativa, né? Isso é fundamental, é o futuro,
com certeza. A segunda questão é dele não ter que se preocupar com coisas que não agregam valor ao negócio dele. Ele tem um foco no negócio dele. Todo o periférico de uma empresa fica com a gente. Então, uma secretária, ou seja, a mão de obra, a questão da administrar a infraestrutura, a manutenção dessa infraestrutura, tudo isso é limpeza, conosco. condomínio, até o cafezinho, papel higiênico, insumo, né, dali do escritório, que aí o cara não vai pegar um sábado, final de semana, né, falar, puta, eu tenho que ir ali comprar porque tá faltando café e copo, né? Ele chega lá, ele agendou um horário para trabalhar, foi, trabalhou, tá ali. Então, assim, o ar-condicionado tá limpo, a sala tá limpa, né? Ar-condicionado funcionando, as atendentes ali, luz tudo certinho. Então, não tem o que ele se preocupar, né? O foco dele é atender o cliente dele e seguir com o negócio dele, né? Sim. Eu queria só tentar exemplificar, né? O que é o coworking, né? Porque muita gente acha que é uma coisa, mas o coworking ele vem do quê? É uma recepção, salinhas de reuniões ali que o nosso cliente vai alugar por 1, 2 horas, dependendo a necessidade dele, né? E aí tem as salas de auditório ou espaço das mesas compartilhadas, que é o coworking, né? Que mudou um pouco esse nome. Então, ali na mesa compartilhada vai ter um arquiteto, vai ter um advogado, vai ter, sei lá, um designer, né? Então, eles podem fazer network em si, mas eles podem trocar ideia, pode ter, às vezes, até 12 ou 13 advogados de áreas diferentes, né? Que é, putz, eu tô com uma dúvida daqui e tal. Então, você cria uma sinergia ali dentro. E aí tem a questão dos planos, que é o cara que não quer trabalhar ali no espaço compartilhado, mas ele precisa ter a empresa dele funcionando num lugar, mas ele não quer se preocupar com toda essa parte burocrática, né? Então, aí a gente tem o cara que vai lá trabalhar 24/7, ou ali às 8 horas, às 44 horas, né? Mas tem o cara que a empresa tá ali e ele não precisa, só vai o dia que o cliente dele precisar de um atendimento presencial, né? Entendi. Uma coisa que vocês falaram que eu achei bem interessante lá, antes de a gente começar o nosso papo, é coisa da personalização também, né? Se não souber o que não Sim. sabe. Sim. Ficou confuso, vamos lá. O coworking de vocês, ele funciona realmente como um hub, ele não tem a marca de vocês exposta, até para que o cliente tenha essa coisa tipo de chamar de seu ali, não, esse aqui é o meu espaço, para quando receber os clientes dele, saber que aquilo ali é a parte dele também, a sala dele, então eles conseguem transformar essa personalização para os empresários e os empreendedores ali, né? E é uma personalização bastante neutra, né? A gente já teve cliente que nos perguntou, eu posso colocar o nome da minha empresa na minha salinha? Só que a gente tem 10 salinhas, né? E eu sempre passei para ele, até pode, mas tenha certeza de uma coisa, se você colocar e o teu cliente vier aqui um dia, ele vai saber que a tua empresa é só aquela salinha. Porque aquele teu vizinho vai querer colocar então a dele. E aí vai ficar... Então, eu recomendo vocês não colocarem nada. Assim como eu não coloco, que é VBA em lugar nenhum, né? Se vocês não colocarem, o espaço é seu naquele momento em que teu cliente chegar. Você não precisa... Consegue dar uma cara mais robusta para o negócio. Já teve vez até que cliente nosso apresentou o Ernísio como sendo funcionário dele, né? Esse aqui é meu comercial, né? Sim, já aconteceu isso. Legal. É muito cômico até. Né? Entrou na onda? Obrigado. Então tá bom. Se você falou, tá falado, né? Não, a gente já teve até assim, bastante engraçado, né? Principalmente alguma pessoa de um pouco mais de idade foi conversar com o advogado dele. Quando saiu da sala, todo contente, né? Ele saiu cumprimentando todo mundo dos outros clientes nas outras salas. Então, tá tudo certo. Assim, uma coisa assim que a gente... Putz, o que nós vamos fazer, né? Deixa ele, né? Deixa ele. Mas uma das coisas que a gente se preocupa muito é assim, em que a localização, né? A gente tem que estar num local que não seja fácil para o nosso cliente chegar, mas para o cliente do cliente. Porque muitas vezes um advogado tem o seu carro, chega, e ele trabalha para uma categoria de clientes que talvez não seja, né, numa economia, não tenha uma facilidade de chegar de carro e tudo mais, né?
são pessoas mais humildes até, às vezes. E então ele tem que estar num local onde a circulação de transporte público seja abundante, né? Então, legal. Nossas unidades é do lado de metrô, principalmente. Quantas unidades tem hoje? 4 unidades. 4 unidades, todas em São Paulo e ABC. ABC, porque a gente saiu do ABC com a primeira, a segunda na Vila Mariana, montamos uma no Jardim, ficamos com 5 a 7 anos e não virou muito, exatamente por causa da localização. Aí a gente correu para Paulista, Conjunto Nacional, no auge da Avenida Paulista, é um ícone em São Paulo, né? E está do lado do metrô Consolação. Então ali é onde a gente mudou e trouxemos toda a clientela dos Jardins, vieram praticamente todos. Felizes também. Né? Felizes, porque, putz, que legal, tá do lado Agora sim, né? Numa unidade bem nova, com uma outra cara, uma outra pegada, né? Instalando o coworking foi em 2009. Instalando o conceito de coworking, né? Porque teve realmente a virada, então o pessoal conheceu, mas tem aí, obviamente, uns players do mercado que transformaram o conceito com muito investimento, muita grana pelo mundo todo. Exatamente. Acho que deve ter ajudado também aí. Às vezes ajuda, mas eu acho que... Sim. Para difundir o conceito, eu acho que é importante. Né? Que a gente estava falando há pouco também sobre a coisa da cultura, né? Perfeito. Porque o empresário, né, tem aquela coisa, não, é meu, quero aqui, quero maior, tal, não sei o quê, né? Mas essa cultura de poder fazer diferente, poder fazer à distância, poder ter esse início, né, de uma outra forma, um outro olhar, ajuda muito o empreendedor. Com certeza. Né? Lá no começo, quando a gente já tinha associação, se discutia muito publicidade e tudo mais, né? E chegamos a fazer algumas publicidades coletivas, mas eu colocava para meus colegas assim: eu gostaria de ver o nosso maior concorrente internacional fazendo publicidade no Fantástico. Seria a glória para nós. Seria ótimo, né? Porque a gente não ia conseguir, mas ele fatalmente conseguiria. Nunca fez, talvez até estivesse fora da alçada dele, né? Mas é onde o grande faz a publicidade e o pequeno se beneficia, claro. Está difundindo o conceito, né? Quanto mais se fala do mercado, quanto mais se fala do contexto ali, mais a história vai longe, mais a gente consegue surfar essa onda junto, né? Sim. Perfeito. E aí, 4 unidades, São Paulo, mercado mais já difundido. Aí Paulista, fechamos lá, 3 unidades. Tem algum conceito exclusivo de vocês? Não, a gente trabalha mais, como falou, a gente não tem a nossa marca espalhada, quer que o nosso cliente seja mais pessoal ali, torne aquilo muito mais dele e tal. Sim. Tem algum conceito diferente? Algum segmento vocês usam? Não? Uma coisa bem aberta para várias oportunidades? Como é que é? A gente procurou não segmentar, nunca, porque eu sempre parti do princípio que quando você segmenta, você limita um pouco aquele espaço, né? Mas automaticamente, a gente tem, por exemplo, na unidade da Paulista, praticamente 80% da nossa clientela são advogados. Por quê? Porque a gente tem uma cara de escritório de advogado. Ele tem um conceito mais imobiliário, mais sóbrio. Um advogado moderno, né? Moderno, sim, com uma boa infraestrutura, com salas acústicas. Né? Para o advogado isso é importante. Então, acabou que muito advogado bate lá e fala: não, é aqui que eu quero, porque seria o que eu montaria se eu montasse meu escritório, né? Legal. Então, aí entra o conceito da não publicidade da VBA na porta. Muitos outros espaços, no Brasil inteiro, colocam o nome na porta. VBA quer dizer o quê? Essa é uma boa pergunta. Mudou. Vamos lá. Essa é uma boa pergunta, né? Inicialmente a gente começou a tentar, vai se chamar Virtual Office, Rent Offices ou qualquer outra coisa, né? Está até anotado na nossa revista que é uma relíquia, né? E aí, não, Virtual Office, o que nós somos? Business Associates. Então ficou VOBA, mas não soava no ouvido, né? E aí tira o A, tira o B, tira o O. Quando a gente tirou o O, ficou legal, ficou fonético, né? VBA, legal. VBA Business Center.
ficou legal. Legal. Né? Hoje a gente batizou como Você Bem Atendido. Olha lá. No final das contas, a conversa ficou melhor ainda. Esse é o nosso slogan. Esse é o nosso slogan. Depois de muito tentar slogan, né? Eu vou contar uma história engraçada, pode ser? Por favor. Eu e meu sócio, que era o meu irmão, a gente buscando e tal, precisamos bolar um slogan. A gente não tem um slogan, né? Tá, vamos, e fomos fazer compra no Sam's Club. Uhum. E aí no Sam's Club tem umas placas escritas assim, aqui, traga o seu negócio pra cá. Alguma coisa assim, né? E a gente, pô, isso aí fica na minha cabeça, né? Como é o nosso? Aí, pá, experimento daqui, experimento de lá. Aí, puta, tem uma ideia. É o seu negócio crescendo dentro do nosso negócio. Não, para. Esquece. Não tem slogan. Para com o slogan. A quinta série vem antigamente. Ficamos uns 10 anos sem pensar em slogan. Mas agora saiu bonito. Que legal. Mas o Você Bem Atendido voltou muito justamente do que a gente recebe dos clientes, né? A excelência no atendimento do cliente e tal. Então a gente falou, putz, vamos mudar, porque quando veio a quebra em 2009 de escritório virtual para coworking, né? Então a gente começou a perceber que a gente recebia muito elogio de cliente falando, pô, mas as suas secretárias têm um atendimento bom. E não muitas vezes com o nosso cliente, mas com o cliente do nosso cliente, né? Pô, teve o cuidado de atender, servir um café, servir uma água, né? Então, a gente começou a ver que a VBA ali, ela tá justamente para criar uma experiência nova para o cliente do nosso cliente. Óbvio que o nosso cliente também recebe isso. Sim. Mas vamos falar que o produto final ali é o cliente do nosso cliente tendo uma boa estrutura, um bom atendimento. Isso é muito legal, que é ter esse entendimento do negócio, né? Do business. Cara, o business de vocês é bem tipo, para que ele funcione, né? Ele não precisa funcionar só para vocês, ele tem que funcionar para quem está trabalhando ali. Né? Exatamente. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, não prestam atenção no que o negócio vai se transformar. Às vezes, foca numa coisa, mas tem mais ondas ali para frente, né? Que se a gente olhar com carinho, com cuidado, é onde a gente se destaca. E cabe aqui um conceito muito legal, e principalmente para o empreendedorismo em geral, né? Eu nasci na área de qualidade dentro da empresa, né? Eu fiz o Senai, inspeção de qualidade, inspetor de qualidade. E o primeiro emprego meu oficial dentro de uma empresa foi na área de qualidade, né? E fui entrei em projeto, mas projetos voltados para a qualidade, né? E na Brastemp, foi uma escola, né? Fiquei 20 anos lá. A gente aprendeu e implementou o sistema de qualidade total. E eu participava, eu como um gestor também de laboratórios, a gente participava de toda a implementação da qualidade total. E uma das coisas que a gente aprendeu é que a gente tem que persistir na qualidade. Mas a gente tem que ter consciência de que a gente pode falhar. Sim. Porque não tem empresa perfeita no mundo. Se existisse uma NASA, não explodiria naves com astronauta dentro, né? Então esse é o pior exemplo que pode se dar, mas acontece por causa de uma falha, né? Então o conceito de falha é o tratamento da falha. Então você tem que apagar o fogo quando aconteceu a falha, resolver o problema de imediato, correr, resolver. Fazer análise crítica de por que aconteceu essa falha, voltar até a fonte, descobrir a fonte daquela falha e tratar na raiz. A partir do momento que você faz isso, não que ela não vai se repetir, mas se você tratou na raiz, ela já vai demorar para se repetir. Pode acontecer? Pode. Um novo funcionário, uma falta de um pequeno treinamento, uma falta de um conceito, ele pode cometer o mesmo erro que tinha sido cometido lá atrás, né? Mas aí você faz o mesmo processo. E com isso você faz aquele tal do PDCA, né? E aí você vai corrigindo e você vai chegando na eficiência. Riscos, né? Mitigando para aquilo que não aconteça de novo. É bem isso, tem que estar sempre atento. Então, o outro conceito que fica aí é assim, né? Existe nesse universo, né?
existe aquele que conscientemente, inconscientemente incompetente. Não sabe que ele é ruim. Aí, conscientemente incompetente. Aí ele passa para a terceira fase, que é inconscientemente competente. Ele não sabe que já está ficando bom. Até ele chegar na fase do conscientemente competente. É onde ele atinge o auge da qualidade, né? Excelência. E aí é o público, que é sempre todos esses conceitos voltados para o público, né? Uhum. Então, o empreendedor precisa ter isso muito claro na mente, no objetivo. A gente andou umas casas para frente, já fomos até a Paulista ali, já abrimos as outras unidades, mas eu queria saber um pouquinho sobre a associação. Como é que chegou na associação? Sim. Você foi presidente dela de 2014, 2020. Como é que foi essa história e o que isso ajudou também a difundir para vocês aí o mercado? Maravilha. Como é que conseguiu aplicar lá coisas? Perfeito. Ela estava lá no sul e tal. Acho que um centro como São Paulo, obviamente, acho que ele ajuda a disseminar mais fácil as coisas. Com certeza. Ela nasceu numa ideia em Londrina, né? Essa ideia, lógico, que se difundiu porque a gente era pingado, 10 em todo o Brasil, aí, 10, 12 talvez. E a gente, nessas reuniões, mas as reuniões aconteciam em São Paulo, né? Quando eu fui na terceira reunião, acredito eu, e me tornei sócio, né? Era porque eu tinha certeza também que era uma grande ideia, de que sozinho a gente não ia em lugar nenhum. Sim. Né? Então, se reunindo com outros empresários do nosso setor, mas acabou sendo que um dos diretores administrativos que ficou nomeado, né, assim, ele era de Porto Alegre. Então a sede ficou em Porto Alegre até 2014. De 96 que nasceu a associação. Sim. Até 2014, né? Mas a ideia sempre era trazer para o grande centro, né? Para São Paulo. O que acontece em São Paulo pode acontecer melhor em todo o Brasil. Né? Acho que é um bom catalisador, né? Exatamente. Mas essa era a ideia, fazer reuniões, trocar ideia, network, fazer reuniões itinerantes, isso acontecia muito. Então, conheci o Brasil inteiro, lugares que eu nunca tinha conhecido, né? Acabei conhecendo por reuniões que a gente participava, né? E aí, em 2014, quando eu montei, a primeira coisa também que eu fiz foi trazer a sede para São Paulo. Então, ficou na nossa unidade da Vila Mariana durante os 6 anos. Aí, quando eu cedi, no nosso manual, né? No nosso... fugiu até o nome agora. No nosso processo interno, né? Está definido que a sede fica onde estiver a presidência, né? Ah, entendi. Então ela é itinerante. Pela facilidade da administração, né? Sim, sim. Então ela é meio que itinerante, né? Então aí mudou para a nossa unidade. A nova presidência que assumiu também foi feita a alteração, né? Mas o quanto isso ajudou? Muito, muito, né? Ajuda em relação a você, primeiro, conhecer as dores do teu colega e poder evitá-las no seu. Ou também teve a mesma dor e conhecer a solução que ele teve. Ou você mesmo passar essa solução. Esse é o primeiro ponto. Acho que isso é bem bacana, porque a troca de informação, né? Exatamente. O Brasil é um país continental, né, meu? Então, tipo, a cultura que existe no Sul é totalmente diferente da que existe no Norte, né? No Centro e por aí vai. Então, o jeito das pessoas fazerem negócios é diferente. E o desafio é você adaptar, né? Exato. Ó, tá dando certo ali, mas eu vou trazer para cá e vou fazer um pouco diferente, porque aqui a cultura é diferente, né? E essa troca ali do que funciona, do que não funciona, o que deu certo, o que deu errado. Como captar clientes, principalmente, que é o pior. É. Depois vem a questão da legalização. Né? A legalização, puta, como a gente vai fazer para que a gente não seja um segmento, não é clandestino, porque não está escrito em lugar nenhum que fazer o que nós fazemos é proibido. Sim. Né? Até que se
que surja alguma coisa dizendo que está proibido, até né? que alguém levante o braço. Exatamente. Mas antes que isso aconteça, vamos tornar legalizado, né? E aí também startamos aí a legislação. Isso veio na sua gestão? Na verdade, assim, nasceu pontualmente Uhum. em cidades, ou seja, legislações municipais. Não existia uma legislação nacional. E aí a gente, através de um deputado do Sul, inclusive, ele aceitou levar um projeto para a Câmara, né? Uhum. Não aprovou, ele ficou doente, não se elegeu na penúltima eleição, não em 2018, não tinha se elegido e perdeu aquele PL, né, que ele é chamado, se perdeu lá, se engavetou e ninguém mais cuidou dele. A gente voltou para Brasília aí como presidente, um dos nossos diretores também, e mais o pessoal de Brasília, que era meu vice-presidente. Aí a gente conseguiu captar um outro deputado que assinou embaixo da legislação. Nós colocamos tudo o que nós pensávamos. Não foi ele que escreveu, foi eu e os meus dois diretores, né? Uhum. Escrevemos aquela legislação com base nas legislações, temos que dar esse crédito, nas legislações municipais, mas adaptando para a nacional. Ela não pode entrar muito no mérito, ela tem que entrar conceitual por ser nacional, porque o mérito é do Estado e do município, em termos de legislar para serviço, né? Principalmente o município. Porque conforme você comentou um pouco atrás ali, é bem isso. A gente tem empresas, várias empresas, vários CNPJs dentro de um mesmo endereço. Né? Como é que a gente faz isso dar certo? Pois é. Né? Então tem que ter realmente uma legislação específica, porque para não virar bagunça, né? Então, tipo, como é que isso funciona? Como é que funciona? Pois é. Aí me fala. Funciona primeiro, não é proibido. Tá. Né? Então, os municípios, as prefeituras admitem tranquilamente. O objetivo da prefeitura, como recolhimento de impostos, é o ISS. Sim. Quanto mais empresas tiverem no município, melhor. Qual é a interferência que haveria se tivesse 2, 3, 100, 200 empresas no mesmo endereço? Desde que estejam sendo administradas, desde que estejam pagando os impostos. Nada contra, sempre foi aprovado, exceto o Estado. O Estado lida com ICMS, né? Então, eu recebi um fiscal uma vez que me falou, não pode ter duas empresas aqui, porque imagina, uma aqui fabrica e a outra embala, e eles vão tramitar produtos aqui dentro sem emitir nota, né? Um conceito totalmente abstrato, né? Porque não é assim, né? Mas aí é que vem do Estado, né? Ele não está preocupado com a produtividade. Não. Está preocupado em cobrar imposto. É o imposto. Isso, infelizmente, nosso governo é arrecadador, né? Vive de arrecadar, né? Não está errado, tem que ser isso. Mas que seja distribuído para a comunidade. Há controvérsias, né? Porque é isso que... É tão mais fácil isso, né? Tipo, não está preocupado em ajudar o empreendedor. Né? Tipo, isso aí, ele não foi lá para fiscalizar, para dizer, nossa, que legal, pô, vamos achar um meio disso funcionar, né? E não, ele falou para... Não pode porque eu não estou conseguindo... Não, cara, ajuda, não atrapalha. Exatamente. Né? Existem forças dentro do Congresso que estão preocupadas com melhorar a vida do empreendedor, né? Mas veja o que aconteceu com a nossa legislação. Caiu lá, foi aprovado na primeira Câmara eu não me lembro agora, a segunda foi Constituição e Justiça, que é um processo normal dentro do Congresso, né? Então passou pela primeira, passou pela segunda, entrou na terceira e está aguardando um relator. Aí veio a pandemia. Sim. Entrou antes da pandemia naquela Câmara. Aí veio a pandemia e está parado lá até hoje. Mas eu acabei saindo em 2020 da presidência. Entendi. Não cuidei mais disso, veio a pandemia, durante a pandemia não se cuidou disso, agora estamos acordando aí, porque está vindo aí uma ameaça de aumento de impostos e como vai ficar o nosso segmento nessa onda toda aí, né?
Então, a legislação viria ajudar de alguma forma. Então, a gente está E tentando mobilizar um pouco sim, algumas pessoas do meio, né? as forças. E tem que ser cobrado realmente. E Esse é o a trabalho que associação. tem que ser A feito, associação né? tem esse papel agora. Sim, né? sim, sim. Isso é muito legal. Algum case interessante da associação que teve nesse teu tempo ali, que é bacana, fora a parte da legislação? Nossa, a gente conseguiu unir realmente o pessoal, conseguiu construir uma comunidade. Como sim, é que foi sim, isso? sim. Acho que o grande case foi o crescimento do negócio, né? Uhum. Mas eu sempre fui, e sou até combatido um pouco por isso, né? Porque o coworking nasceu como um conceito de que aquilo que a gente fazia no passado era do passado, isso não existiria mais. O grande conceito era essa grande espaço com um monte de mesas internas, né? Mas a mídia, desde 2014, vendeu muito, muito, muito positivamente de que é um grande negócio. E é. Sim. Mas é um grande negócio desde que esteja bem administrado e bem cuidado, principalmente na questão de receita e despesa. Então, se o empresário entra nesse segmento achando que, não, tudo bem, vou contratar o arquiteto, vou contratar o pedreiro, o eletricista, o encanador, vou comprar a melhor mobília, ele vai arcar com um investimento inicial altíssimo e pode ser que ele não consiga recuperar esse investimento. Isso é legal Então, isso é legal de levantar esse ponto, né? Porque todo negócio tem as suas dificuldades, todo negócio tem seu risco, né? E como você falou, realmente, pô, normalmente são salas enormes. salas Né? grandes. Você pega uma sala Não grande, adianta fazer uma salinha pequena. né? Para botar o quanto mais. Então, Exatamente. uma sala grande, IPTU grande, né? IPTU grande, aluguel enorme. Um aluguel enorme. Uma sala grande, IPTU grande, aluguel enorme, Uhum. muita mobília para preencher o espaço. Mais mão de obra, porque se for grande, Isso. mais mão de obra. Manutenção. Muita mobília, muita manutenção. Então, o grande segredo para nós foi a mão de obra interna. Uhum. Então, aqui não falamos ainda, né? Mas toda a execução interna nasceu a 4 mãos aqui. Eu e meus 3 filhos, sócios, fazendo acontecer internamente, trabalhando sábado, domingo, à noite, feriado, cortando alumínio dentro do ambiente. Fazendo os próprios móveis. Fazendo as próprias divisórias. Divisórias. Divisórias com um projeto nosso, com vidro duplo, persiana interna, num conceito econômico, barato, e não no mercado, se a gente vai comprar, custa R$5.000 o metro quadrado. Pelo amor de Deus, não dá. A gente com R$300 o metro quadrado, a gente fez. E num bom conceito. E aí, assim foi, sempre de olho em custos. Fica uma dica agora nova aqui, né? Tem uma família talentosa. Por obrigação. Filhos talentosos, né? Faz Por 3 filhos obrigação. talentosos. Hoje a gente tem o nosso funcionário de manutenção fixo, é o nosso funcionário. Ensinamos tudo para ele, ele sabe consertar um ar-condicionado, ele sabe limpar o ar-condicionado, uma mão de obra cara se você vai trazer de fora. Então a gente faz tudo internamente também. Limpa, conserta a cadeira, monta a mesa, desmonta a mesa, faz de tudo, troca a lâmpada, faz o que precisar. Esse é um outro ponto também, né? Que é uma coisa chata de dizer, não precisava nem dizer, mas não é meu, né? Sim. Então, tipo, cara, se não é meu, não tem o mesmo cuidado, né? Então realmente a manutenção deve ser só, não sei como é que é assim mesmo? É assim mesmo. Cada cliente que chega numa sala, ele quer de uma forma. Não, eu quero uma mesa, não, eu quero 2, depois vem outro, eu quero que seja modelo executivo, o outro não, eu quero que seja estação de trabalho. E a cada mudança de cliente, a gente tem que remodelar aquele espaço. Isso é fato. Tem que fazer sentido para o cliente, né? Sim. Então, um quer lousa na parede, o outro quer que tire a lousa. E assim, é constante isso. Pintura. A pintura, você encosta uma mesa na parede para ser uma estação de trabalho, o pessoal
passa o pé na parede o tempo todo. Quando você tira e muda o layout, a parede tá preta. Não tem como, não tem como. Vocês falaram no começo ali que, tipo, o ticket de vocês, óbvio que muda de negócio para negócio, mas o ticket de vocês era muito o virtual. Sim. Né? Continua? Não continua? Continua. Como é que funciona a parte de, vou chamar de LTV, mas de rotatividade? É uma rotatividade alta? O pessoal realmente vem, fica, gosta e acaba ficando mais tempo? Sim. Como é que é isso? Acho que quando a gente recebe 10 clientes novos, 2, 3 vão embora rápido, mas alguns se solidificam. Nós temos muito orgulho, mas muito mesmo, de ter cliente com mais de 20 anos, com 25 anos com a gente. No aniversário de 20 anos... Esse é um bom LTV. No aniversário de 20 anos, a gente fez uma premiação para os clientes, né? E o primeiro prêmio, infelizmente ou felizmente, né, ganhou um cliente que tinha acabado de fechar contrato com a gente. E a gente conseguiu ter a felicidade de que uma das ganhadoras foi a nossa cliente mais antiga. Você tem uma ideia, quando trabalhava dentro da Brastemp, ela era a nossa professora de inglês. A gente fazia inglês lá. Ela era a nossa professora. Uma das que depois de um ano, quando eu falei que ninguém fechou, né? Era uma das que se interessou. Mas fechou depois de um ano. E aí voltou. Tá bom. Sim, e aí ficou, até recentemente, ela acabou não sendo mais a escola de inglês a nossa cliente, porque foi passando de sociedade para sociedade até que mudaram totalmente os objetivos, mas acho que não faz 5 anos que eles deixaram de ser nosso cliente. Mas aos 20 anos era a nossa primeira cliente. Que legal. Então estava com a gente. Então a gente tem muitos de 10, muitos de 15, bastante mesmo de 5 anos com a gente. Essa era uma pergunta que eu tinha realmente, óbvio, agora, como a gente falou, depois de o mercado, ele se aqueceu, o mercado se aqueceu muito de um tempo para cá, principalmente com a pandemia, eu acredito, não sei, né, mas eu acho que ele deve ter dado uma aquecida por gerir essas oportunidades diferentes que ninguém sabia que ia existir. Sim. Mas saber essa rotatividade, eu acho que o pessoal só vai, fica um dia, vai, porque tem a coisa do diário também. Sim, né? sim. Pode chegar lá, eu sou do Rio de Janeiro, vim para São Paulo ao trabalho, e onde é que eu vou trabalhar? Eu consigo ir lá e arrumar um espaço. Esse diário é uma sementinha, né, que fica plantada, né? Eu brinco... Isso ajuda no marketing também, né? Mas quem for mais antigo, talvez lembre de quando tinha que enfrentar filas homéricas de atravessar a Ponte Pênsil, por exemplo. Como me fala bonito, né? Vamos falar de coisa nem sei o que é. Os jovens nem sabem o que é isso, né? Mas passava o vendedor de amendoim, jogava 3, 4 amendoim dentro do carro e ia jogando. Depois ele passava vendendo. Quando você come você não quer parar de comer, né? Amendoim salgadinho, né? É verdade. Então é muito assim, a gente tem que ter essa... Não é uma isca, mas é essa degustação, né? Sim, acho que faz parte do marketing, faz parte do negócio, né? Tipo, por que eu vou comprar se eu não sei o que é? Sim. Eu tenho que mostrar um pouquinho o que é, o que fazem, né? Tipo, mostrar a sua estrutura, ver fazer com que as pessoas se sintam bem ali e queiram estar, mas, acho que isso aqui pode realmente agregar valor para o meu negócio. Sim. Né? Então, essa pitadinha faz todo sentido mesmo. O lado negativo, que eu acho que é importante sair. Mais um café? Aceita um café? Nem que se pode tiver, ser, aceito. Pode ser. Quem faz um lá? Sempre pode. Cara, que tá em casa, né? Os moços aqui fazem uns de primeira. Por gentileza. O legal é que o nosso cliente virtual, né, ele não abre uma empresa ou não contrata a gente lá, fecha contrato com a gente, querendo sair em 6 meses. Sim. Né? Fala, eu tô começando aqui. Então, no mínimo, o cliente fica com a gente de 1 a 2 anos. O tempo mínimo que ele tem. O cara que começou ali, fez 2 meses, ou de 2 uma, né? Ou a gente fez algo muito errado com ele, e aí a gente erra e tem que dar a cara a tapa, né? Ou então o negócio dele não foi para frente e ele se vê diante de, assim, eu vou empreender ou eu vou, sei lá, voltar a ser CLT e trabalhar para uma empresa. Isso acontece. Experimentando, cliente, né? E faz parte do empreendedorismo, isso acho que faz parte do negócio, faz parte do empreender. É se arriscar, né? Sim. E tá certo mesmo. Não desista. Empreender é correr. Continua. Não é para desistir.
Agora, no nosso segmento, o lado negativo da supervalorização, que é o que eu comecei a falar e acabei mudando um pouco o rumo, né? Mas a supervalorização que a imprensa deu no coworking trouxe para o mercado muita gente que, sem pensar, falou, nossa, isso é um negócio da China. Nossa, eu tenho uma casa lá no bairro tal que está desocupada faz 5 meses sem alugar, vou montar um coworking. A galinha dos ovos de ouro, né? Vai me salvar. Então, sem olhar todo, vamos usar o ditado lá, né? Olhando só as pingas que a gente toma, sem olhar os tombos que a gente leva, né? Sim. Então, achando que tudo é as mil maravilhas. Não, não é. Como todo empreendimento tem os seus percalços, né? E tem que olhar para eles. Então, se achar que, não, tudo, nossa, vou montar, vai encher de cliente, vai... E isso aconteceu muito. Então, muitos espaços abrem, mas muitos espaços fecham pelo Brasil afora. Com certeza, isso tem acontecido. Aconteceu na pandemia num ritmo alucinante, porque pegou exatamente aqueles espaços maiores que só tinha espaços coletivos, né? Hoje já homogeneizou mais. Mas nas outras áreas é o aventureiro. Muitas vezes, aí até um case, né? Cliente que chega para nós e acha, não, vou contratar. Porque eu estou achando, esse não fala, mas na cabeça dele está passando isso, né? De que eu vou montar o escritório e já vou ter um monte de cliente. Esquece que ele tem que fazer publicidade, que ele tem que ter alguma outra coisa por trás daquilo que não só o escritório. O escritório é só a sede. Não vai trazer clientela porque ele montou um escritório. Então, é complicado você convencer um empreendedor iludido, né? Vou abrir um negócio e entra com a cara e a coragem sem analisar nada, né? E acho que a gente entende bastante disso, né? Sim. No sentido de o mentorável existe para isso, né? Para tentar elucidar os empreendedores ou tentar ajudar a ter essa visão mais macro, mais tipo da coisa toda, que não é só uma perna, né? Não é só o marketing, Sim. não é só a venda, não é só o financeiro, não é só a tecnologia, não é só o produto, porque é bem isso. Às vezes, eu tenho uma Ferrari, né? Desenvolvi uma Ferrari linda, vermelha, né? Motorzão, tal. E aí? E agora? Sim. Quem é que vai comprar? E para que eu fiz isso? Né? Por quê? Qual é o objetivo? O que eu vou fazer com esse canhão? Né? Onde é que eu vou guardar? Então, tem todo esse entorno, todo esse resto, né? Que não é resto, que é muita coisa do negócio, que tem que ser pensado. Né? Pô, como é que eu vou vender? Para quem que eu vou vender? Quanto que eu vou cobrar? Né? Tipo, quem que vai me ajudar a produzir? Como é que eu faço isso? Quem são as pessoas? Quem são os profissionais? Quem assina? Pinto vermelho, pinto de amarelo. Né? Então, como é que isso tudo vai... Então, tem muita coisa por trás de um negócio para que o negócio dê certo. Né? E aí, obviamente, o ter uma sede, ter um lugar, né? Torna um negócio mais crível. Né? Dá uma credibilidade para a marca. Né? Não, a gente tem um lugar, tipo, não é na sala de casa. Né? Eu tenho um lugar, eu consigo. E também para o empreendedor, aquela coisa que a gente falou bastante aqui sobre, nossa, eu consigo ir lá e me focar, porque precisa de foco. Falou a palavra. Né? Preciso focar no meu trabalho, preciso parar aqui e concentrar e realmente fazer acontecer, entender todas essas pernas que a gente falou sobre aqui, né? E cuidar de cada uma com carinho, para que a coisa vá acontecendo no seu devido tempo. Né? Essa é a palavra mágica, viu? Porque, voltando para o nosso segmento, né? Muitos têm um escritório montado, ele é ou um advogado, ou é um designer, né? E criou um espaço grande e está sobrando lá, porque reduziu, o pessoal foi para casa, sei lá, mil situações, né? E aí ele fala, não, vou montar um coworking. Aqui cabe, tem cara de coworking. Só que ele se esquece do foco. E ele tem um negócio dele e tem um negócio paralelo lá, junto. E se ele não cuidar daquele junto, não vai adiantar. Ele vai ter um monte de gente descontente lá dentro daquele espaço dele, né? Então, o foco é importantíssimo. Eu acho... Eu até entendo... Eu já sou
coisa do empreendedor, já fiz muita coisa, né? Já entendi várias coisas, várias oportunidades. Ainda tem umas na manga guardada para o futuro aí. E é isso, só que aí vem o outro lado do empreendedor, né? É o conseguir, a gente fala bastante sobre isso, é o conseguir delegar também, né? Porque tu pode, o cara tem, pode, só que, cara, coloca alguém para fazer isso. Né? Coloca alguém para dar, porque precisa realmente de foco, precisa de atenção. Se não é seu, tem que ser de alguém. Né? Então, de algum lugar, esse foco pode focar. Eu vou focar mais nesse copo aqui, mas eu tenho outro ali. Né? Alguém tem que segurar a batuta alguém do maestro. Alguém tem que estar lá olhando. Então, se você não tem a capacidade de delegar, né? Ou se tem essa coisa muito, não, é meu, só eu do meu jeito, não vai ter muita dor de cabeça, vai passar muito nervoso. Né? E o desapego é uma das coisas mais, para mim, eu acho que é uma das coisas mais complicadas que tem. Muito. Do ser humano, né? Poder tocar para diante, tocar para frente. E, trabalhar com a família. Leonardo, trabalhar com seu pai e tal, como é? Porque é isso, a gente falou, é complicado, tal, né? Tem os 3 filhos, é legal, é ótimo. Né? Tem o grande, a gente falou um pouquinho bem mais cedo que vocês chegaram aqui, uma das coisas que a gente tem do equilíbrio do empreendedor, uma das coisas é o tempo com a família, né? Aquele tempo de valor com a família, aquele tempo para poder passar com os filhos, poder passar com a esposa e tal. E aí tem a saúde, e aí tem o profissional. Aqui meio que juntos os dois. Eu consigo ter tempo com a família, então tá trabalhando. É complicado. Mas como é que é isso? Né? Como é que é isso? Não há um jantar na casa do meu pai que a gente não fale de escritório, né? De VBA. Mas também não tem um dia que a gente não vá trabalhar junto, né? A gente fica em unidades diferentes, mas que um pergunta da vida pessoal do outro, né? Então, eu acho que no começo a gente bateu muita cabeça, né? Até separar isso. Para entender, né, que aqui dentro não posso chamar de pai, né? Aqui é Hernísio, né? Sim. Então, ao mesmo tempo a gente tem que ter o profissionalismo, e aí pelo outro, tanto que hoje acho que na vida pessoal minha eu chamo ele de Hernísio, que ficou tanto, ele não né? consegue mais me chamar de pai. Então ficou só quando precisa de dinheiro. O paizinho. O pai é no carinho, né? Eu tenho uma história boa disso, tá? Eu vou contar agora porque isso é legal. Eu falei onde engraçado isso. Eu tenho minha filha menor, tem 3 anos, né? A Larinha. E aí a minha mulher acha que ela tem um nome jovem. É Gabriela, né? E aí ela fala assim, ela começou a ensinar a mamãe Gabi, né? Que ela tá falando na escola, todo mundo vai achar que tem uma mãe novinha. Mamãe Gabi. E aí eu mudei, falei, não quero que me chame, meu papai lindo. A mamãe Gabi, papai lindo. Resolvido. Ganhei jogo. Mas é coisa bem isso, eu acho que é coisa da família ali, de como tratar, mas tem muito disso também, até não pela família em si, mas por quem tá ao entorno, isso? O entorno, até o funcionário, né? Como que hoje eu já fui coordenador, né, e tudo mais, da unidade ali da Paulista e tal, como que eu vou, às vezes, porque nem tudo é maravilhas, né? Uma hora você vai ter que, infelizmente, desligar uma pessoa, você vai ter que cobrar, né? Por mais que acho que a VBA, ela vem muito de uma empresa familiar. Então a gente, não que releva, mas a gente tem um carinho especial com os funcionários, com os colaboradores, né? Não é aquele cara que bate na mesa e fala, eu mandei e é isso, tem que ser. Então a gente tem esse carinho, eu aprendi dele, né? Tudo que eu sei hoje, eu aprendi do meu pai. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que ter o carinho por ele, os funcionários, né, os colaboradores ali, tem que ter um respeito por mim. Eu não tô ali porque eu sou filho do dono, né? Eu não sou o filho do dono. Eu sou um cara que tô desde os 13 anos aprendendo, passando por cada área da empresa, né? Então, eu cheguei onde eu cheguei não é porque, ele é meu pai. Mas é mais complexo. Porque você tem que estar se provando todo dia e tem que mostrar lá, né? Sim. Cara, não tô aqui porque eu sou filho do... Tô aqui porque realmente eu me provei, eu fiz por merecer. Já fui muito bulinado na infância. Você é filho do dono, pra você é fácil. Beleza. Acho que eu nunca fiz uma entrevista de emprego. Sim. Mas assim, eu tenho que me provar todo dia, conhecer, né? Eu acho que quando eu era moleque, eu acho que até falar, isso aqui nunca vai quebrar, é dinheiro infinito, né?
Até quando você parte pro momento, você fala, não, peraí, o buraco é um pouco mais embaixo, né? Eu não tenho Ser dinheiro, passa empreendedor no banco. Brasil Eu tenho Então, cartão, dá passa cheque, no banco. dá cheque. Aí acho que quando eu me tornei pai, né, que hoje eu entendo e aí tento transformar um pouco disso pro meu filho, né, apesar que o Bentinho ainda tem 3 anos ali, mas tentar mostrar para ele que assim, hora de trabalhar, é hora da gente, né, ser ali negócio, business, e tem hora que é família, né, tanto que todo dia que ele vai em casa lá e vai, meu filho, papai, vovô, e sai correndo, entendeu? Então, pô, tem um negócio ali de trabalho? Tem. Às vezes é difícil, né? Voltando ao início ali. A gente bateu muita cabeça no início, mas hoje a gente consegue se respeitar, né? Hoje Obrigado, eu tenho uma bagagem que é só de VBA, sim, só do escritório, sim, mas hoje eu aprendi muita coisa de fora, né? Até na Ansev, quando a gente vai nas reuniões, ver como que são outros coworkings aí da região, do Brasil e tal. Pô, então eu tenho um olhar diferente dele. Mas como que eu vou falar isso para ele, né? Sendo que ele me respeite e não interfira a parte familiar, né? E sim a parte, beleza, você tem um conceito diferente do meu e tal, né? Ele é mais conservador, eu sou mais sonhador ali. Então, eu tento trazer um pouco dessa parte aí de novidade, né? De jovialidade. E ele, não, vamos ser um pouco mais pé no chão. Então, a gente acha que hoje, de uns anos para cá, né? Consegue... É uma linha nem muito sonhador, nem muito pé no chão. Então, um pouquinho ele vai ceder, um pouquinho eu cedo, e a gente vai indo. A pandemia, né, foi uma quebra de paradigma pra gente, né? Onde a gente tava, acho que um pouco engessado na questão tecnológica, e aí veio a pandemia e a gente falou, putz, e agora? Então, assim, eu acho que inovar. Não a gente, né? O 99% das empresas aí do mundo, né? Mercado, falou, meu, né? e aí? A gente vai ter que inovar. Então, hoje, foi a gente se reinventou. Então, colocando tudo na nuvem e tal, telefonia na nuvem, melhorando o processo aqui, processo ali. Então, hoje eu diria, se viesse uma nova pandemia, putz, a gente está tranquilizado que a parte de processo, de tecnologia, ela vai conseguir atender a gente, seja dentro da casa dos colaboradores ali para trabalhar, ou no presencial que a gente fala, né? E aí vem muito dessa pegada. Agora a gente vê que o trabalho híbrido está muito no momento, né? Sim. Então você vai conseguir agora... não, 3 dias em loco, 2 dias home office e tudo mais. E aí você tem aquele funcionário, né, o empreendedor que tem um perfil mais de estar com pessoas, né, falar com pessoas. E aquele outro, não, eu tenho que focar sozinho, eu trabalho aqui. O dia que eu precisar atender um cliente ou fazer um negócio, eu vou lá, né? Isso a gente comenta bastante aqui, né, sobre isso, sobre essa elasticidade do mercado, né? Veio a pandemia, obviamente, que a gente fala assim, expandiu muito essa coisa da tecnologia. Agora passou a pandemia, encolheu muito naturalmente, e aí eu acho que logo ela se estabiliza, sim, né? Então, tipo, vai chegar num ponto. Porque todo mundo quer trabalhar em casa, ninguém mais quer trabalhar em presencial. Não, mas calma, não é assim, né? Nós temos cultura de empresa, temos cultura de negócio que precisamos das pessoas aqui também para que as pessoas vivam isso aqui, né? Mas também não dá para ficar todo dia, né? Então, tipo, vai meio que dar essa mesclada, vai chegar num ponto de equilíbrio. Acho que não volta nunca mais pro que era antes. Que bom, né? Porque as pessoas acho que evoluiu muito em muitas coisas. Algumas coisas ficou pior, mas muitas coisas evoluiu. E hoje também. A gente vê a gente... Não é todo dia que a gente quer acordar e trabalhar. Nossa, tô feliz, vou trabalhar. Não. Tem um dia que você quer acordar um pouquinho mais tarde. Você quer, sei lá, não se arrumar, né? Você fala, não, vou começar a trabalhar a partir lá das 9, 10 horas da manhã, né? E acho que o funcionário, tanto CLT quanto empreendedor, né? Também hoje vê muito isso, né? As empresas acho que estão vendo isso, né? Não basta só você dar lá um salário bom e tal, benefício bom. Mas, pô, você vai ter que dar 2 dias home office na semana, os outros 3, ou inverter isso, né? Aí o pessoal hoje mudou muito o jeito de trabalhar, né? Sim. Então acho que
o coworking no geral, ele ajuda muito tanto o empreendedor quanto o funcionário que está numa grande empresa e precisa trabalhar. Operação, né? Às vezes a gente, como é ABC, né? Muita empresa, às vezes São Paulo, Rio, mas o cara não quer trabalhar home office. A gente enfrentou muito na pandemia, se você, sei lá, foi na Leroy Merlin assim que saímos da pandemia ali, tava abarrotado de gente. Então muita gente começou a fazer reforma. Na época eu ainda era síndico, então que teve de entrada para fazer reforma dentro da casa, porque o cara precisava fazer um home office, que não ia mais trabalhar no escritório e tudo mais e tal. E aí, eu não sei nem se foi benéfico ou não, né? Mas aí o vizinho de baixo fala, porra, eu não tô aguentando o cara aqui, é cachorro latindo, é quebra-quebra, é reforma e tal, preciso ir pra um lugar. Só que às vezes a empresa que ele trabalha não tem mais uma sede. Então, aí o coworking veio de encontro com essa pessoa que tá incomodada de ficar no home office, né? Ou da parte da manhã ou da tarde, então ele pode fazer uma parte manhã que não tem reunião, não tem nada ali em casa, mas, preciso ir trabalhar num lugar, e aí o coworking vem isso, né? Até para aquilo que Nós a gente falou. esse público. Aquilo que a gente falou para ver gente também, né? Tipo, cara, só em casa, só em casa, só em casa, só em casa, sozinho, tipo, num quarto escuro, faz mal pra saúde isso, né? O cara sair... Eu lembro, na pandemia, engordei 20 quilos. Eu cheguei ao cúmulo. Olha só o que acontece. Falou um pouco isso, mas eu falo, cheguei ao cúmulo de deixar o café na cozinha para eu ter que levantar do meu escritório e caminhar até... Porque eu levava a garrafa de café pro escritório e eu não levantava nem para pegar o café. Fazia uma garrafa inteira de manhã, né? Eu tomo café pra caramba, botava o café ali e ficava... Aí meu relógio botava 14 passos num dia. Falei, Deus o livre. Não... Aí, pô, engordei um monte, né, velho? E aí, essas coisas incomodam. A saúde vai pro beleléu. Acaba atrapalhando tudo. Mas voltando pra família lá também, tipo, quando você falou até ali, tipo, eu tenho que me provar sempre. O contrário também, né, do lance para filho é a cobrança, né? Porque a cobrança, o pessoal não vê, mas a cobrança é muito mais forte, né? Você tá tentando se provar, mas a cobrança em cima também é muito mais forte, né? Também já trabalhei com família, eu sei que é mais pesado assim, porque a gente se cobra, né? Porque, pô, é o negócio da família, então a coisa tem que acontecer, né? Que se tá dando errado para um, tá dando errado para todos, né? Não tem uma outra fonte, não tá vindo de um outro lugar, de uma outra receita, tá todo mundo aqui, então se não der certo para um, não vai dar certo para ninguém. Então tem que dar certo para todo mundo, né? E pro senhor, como é que é isso? Então, voltando aí para a questão da família, aí vou abrir um parênteses para contar um pouquinho da minha origem, né? Sim. Então, eu nasci no interior, cidade totalmente do interior, na roça, né? Meu pai era lavrador. Então, aos 8 anos eu já ajudava meu pai. São Paulo mesmo, região de São Paulo. São Paulo, Presidente Bernardes, que fica na região do Presidente Prudente, Santo Anastácio, por ali, né? E meu pai tinha um sítio e era roça mesmo, né? Então, experiência de vida excelente, né? Eu fui ver uma lâmpada acesa com 10 anos de idade. Não conhecia uma lâmpada acesa, né? Mas aí a gente veio para Santo André, né, com 10 anos de idade. Mas é um homem iluminado, você vê. Mas, com certeza. Não podia perder a piadinha. E aí, nessa de... Poxa, como é que é, né? Lá no interior a gente não sabia que existia Papai Noel. Não tinha presente de aniversário, não tinha parabéns a você. Não tem essas coisas, né? Graças a Deus, nunca passamos fome. A gente tinha lá o alimento... O melhor de todos, local, né? O que precisava, que era totalmente diferente, vinha da cidade quando meu pai ia uma vez por mês fazer compra na cidade, né? Mas aí o interessante, e isso eu tentei passar para os meus filhos, né? Eu com 11 anos, talvez, montou um circo perto de casa, e o meu coleguinha lá de vizinho falou, vamos no circo? Meu pai me deu dinheiro para ele. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro. Falei, pede para o seu pai. Nossa, pedir pro meu pai dinheiro? Aí pede, ele te dá. Eu falei, mas quanto custa? 2 cruzeiros, né? 2 cruzeiros. Eu pedi 2 cruzeiros, meu pai me deu. Eu achava, não, eu já tinha. Porque a gente não era cheio de dinheiro. Tinha dificuldade para pagar a prestação da casinha, dificuldade para arrumar um emprego decente e tudo mais, né? A única
vez que eu pedi um dinheiro pro meu pai. 2 cruzeiros. Nunca mais precisei pedir. Que bom. Eu fui fazer bombinha. Trabalhei num bar durante 4 ou 5 meses. Depois fui fazer bombinha, numa fábrica de fogos. Depois fui fazer cordão de ouro numa fabriquinha clandestina de joias. E tirava lá meu trocadinho. Mas ainda dava dinheiro em casa. Mais da metade do que eu conseguia ganhar lá, dava dinheiro em casa. Aí fui para uma loja, trabalhar numa loja, também tinha meu dinheirinho e tal, né? Então eu cresci com esse conceito. Eu não pedi uma única vez, né? Então, contar uma história de empreendedor, né? Com, acho que 14, 15 anos. Essa história já é empreendedora, né? Já é. Já tá ali. Você vai ver que tava no sangue. Exatamente, porque mesmo, cara, tipo, pai, vou pedir dinheiro pro meu pai, será? Tipo, cara, obviamente, educação, o pai vem. Sim. Acho que o empreendedor, ele nasce com isso, mas tem muito aquilo que a gente falou, tipo, tu vê, pô, então na roça, lá mesmo na roça, vendo seu pai trabalhar com a força dele, sem esperar nada de ninguém, tentando construir o espaço e o caminho dele. Eu tenho 2 exemplos. Vou contar o primeiro dos meus irmãos, né? Meu pai deu um pedacinho de terra para meus 3 irmãos mais velhos. 2 irmãs e um irmão, né? Aqui vocês vão fazer a lavoura e cada um de vocês, quando sair a colheita disso que vocês vão fazer aqui, vocês vão cuidar, aí o dinheiro é de vocês. Aí, quando vendeu a lavoura, aquela colheita, ele conseguiu comprar um relógio para cada um. Nossa, aquilo foi uma felicidade total. Legal. E falando em relógio, era o meu case, né, de empreendedor. A primeira aventura no campo do empreendedorismo, né? Eu trabalhava na loja e aí apareceu desses caras que trazia do Paraguai, sei lá de onde, um monte de bugiganga importadas, né? Era revolvinho que dava tiro de espoleta e não sei o quê. Aí ele apareceu com um relógio grande, bonito, chamado, da marca Sicura. Falei, quanto custa? Nem sei quanto era. Se eu for avaliar hoje, custava R$100, vai. Eu falei, se eu comprar 2, você me deixa para pagar depois? Ele falou, deixa, não tem problema não. Você trabalha aqui, eu passo todo dia aqui. Aí me deu 2. Eu fiz a rifa de 1. Que dava o valor dos 2. Entreguei o prêmio, aquela rifa de Maria, Juliana e tal, né? E tem um coberto lá, né? Comprava em papelaria. Né? E aí ganhei, entreguei o prêmio, fiquei com o relógio. Não gastei nada, né? Ganhou então, ainda, né? Ganhei um relógio. Ganhou mais um. Ganhei um relógio. Então era como fazer alguma coisa que eu não tinha o alcance e consegui realizar, né? Então, acho que foi maior. E associado a essa história de pai, né? Eu tentei trazer sempre para eles isso, né? Olha, não vou dar o peixe para vocês, vou ensinar vocês a pescar. Sim. E começar com 13 é isso, né? A gente brincou um pouquinho sobre exploração. Não é exploração, tá educando, né? Sim, sim. Né? Tá educando, Exatamente. tá mostrando um caminho a seguir, né? Não tá, tipo, cara, é da família, né? Então, vamos por aqui. Tem uma oportunidade que muito poucas pessoas têm, né? Sim. Então, tipo, quer seguir? Quer ir junto? Como tu falou, pô, às vezes, naquela época, tava num momento difícil, né? Tava meio rebelde e tal. Então, tipo, se tivesse largado, saber o que ia acontecer, né? Isso é educação. Trabalho nunca é uma alternativa ruim, né? Sempre uma boa alternativa, né? Então, cara, é para se pensar em tudo nessa vida. Gente, para futuro, como é que vocês veem o mercado? Muito bom, muito bom. Tem os 2 lados. Primeiro, a dúvida, né, do que vai ser o futuro. Ou seja, qual é falando em política, né? Sim. Insegurança política, insegurança jurídica. A gente está aí numa iminência receosa até. Não sabemos se esse governo vai fazer o que desse país. Não tenho essa certeza, né? Não quero falar de política aqui, mas... Eu tenho, mas também não quero falar. Não, é o foco, né? Porque é assim, e o empreendedor, como vai ficar? O empresário, a gente já paga uma carga de impostos
enorme. E o que a gente está vendo é que a tendência é ser aumentada, ao invés de ser diminuída. Isso, então, para nós é obscuro na frente. Por um outro lado, eu vou jogar um conceito que nasceu lá nos anos 90. Todo mundo que empreendeu nessa área e montamos a associação tinha isso. A gente está num segmento que vendemos flores e lenços. Então, se a economia está crescente, a gente está vendendo flores. Porque aquele cara que fala, puxa, eu quero empreender, eu tenho um produto que o mercado tem uma demanda boa, eu vou empreender e tal, ele procura a gente. Ele pode até não procurar a gente, ele pode fazer um bypass por nós e ir direto para um escritório convencional. Ok, a gente perdeu esse. Mas aquele que enxerga que para montar um convencional ele tem que gastar uma boa grana. Hoje a gente estima em 2.000 metros quadrados para montar algo razoável. Se quiser luxo, vai gastar mais. 2.000 metros quadrados. E uma despesa mensal de 5 a 10 mil reais para ter um escritório médio, né? Então, nesse dado momento da economia crescente, muitos vêm para a gente. Tá certo? Quando vem uma crise econômica, muitos desses que estavam lá para cima, seja antigos ou novos, tendem a descer. E aí a gente vende os lenços, porque ele para até nós. Ele para em nós. Uhum. Aquele que realmente sofreu muito, ele cai direto. Ele vai, digamos assim, para o home office, com vida própria, né? Carreira solo, não Sim. quer ajuda, não pode ter ajuda de nada, né? Mas se ele parar no nosso intermediário, que nós somos, ele cresce o nosso segmento. Então, cresce tanto para cima como para baixo. Tá? Só que tem uma coisa. Em tudo na vida, no universo em si, vamos pegar a temperatura, né? Você aquece alguma coisa e desliga o fogo, ele continua aquecendo. Se você desligar, ele começa a esfriar. Se você ligar, ele continua esfriando. Isso é natural em qualquer gráfico de temperatura, né? Uhum. E na economia isso acontece. Então, esse efeito de descer e subir, se for um efeito constante, ou duradouro, vamos falar assim, então a economia entra em crise, cai aqui. Mas se isso continuar sendo muito longo, ele cai também. Então a gente vai sofrer também. Talvez a gente seja o último a sofrer. Sim. Então isso é uma realidade no nosso segmento. Então, futuro, né? A gente acha que o nosso segmento vai ser beneficiado, sim. Tá? Mas a duras penas, a gente vai ter que se readaptar, vai ter que buscar os nossos caminhos novamente, mais uma vez. Já fizemos isso no passado, em outras crises também, né? Sempre então, assim. resta assim, aquela Brasileiro. esperança do brasileiro. Eu já tenho uma linha um pouco diferente, né? Vou até reproduzir aqui uma frase que eu ouvi, espero que um dia ele ouça esse podcast, veja, né? Caíto Maia, ele fala que ele tá há X anos, né? E eu tô há 23 aí na VBA trabalhando. Independente de quem tá no governo, como tá a política em si, você vai ter que trabalhar, cara. Empreendedor é isso. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que investir suas fichas, você vai ter que dar o seu sangue ali, né? Uhum. Então, independente de se é direita, esquerda, quem tá no governo ali, você vai ter que ralar. Empreendedor vai ter que ralar, né? Então, eu tô há 23 anos, eu vejo um pouco disso. Óbvio, se a economia estiver boa, você vai trabalhar um pouco mais folgado, vai ganhar um pouco mais dinheiro. Se tiver em crise, você vai ter que ralar mais, segurar um pouco daqui, um pouco de lá, mas você vai ter que trabalhar do mesmo jeito. Senão, em nenhum dos dois você vai ter que se dar o luxo de falar, não, eu tô mais tranquilo aqui, tá favorável, ou tudo que você ganhou de dinheiro aqui você vai ter que gastar nos próximos 2, 3, 4 anos, né? Queimar essa gordura que você tem. Então, eu venho um pouco dessa pegada, né? De, tipo, cara, quando ele falou isso num podcast, ou não lembro agora se foi num programa de rádio. Então eu peguei pra mim, eu falei, cara, realmente, você tem que trabalhar. Se você foca muito na parte política da coisa, você esquece do seu foco, do seu business ali. Então vamos focar no nosso... Óbvio, você não pode deixar de lado a parte política
do Brasil, né? Mas você tem que focar no seu negócio. E se reinventar é uma coisa que acho que o empreendedor tem que fazer isso, né? Talvez um com uma constância um pouco maior, outro vai com uma constância menor, mas a partir do momento que você entende aonde você tá e para onde você quer ir, você vai ter que ter aquele start ali para se reinventar e continuar crescendo, né? Eu acho que é isso também, mas é que esse continuar trabalhando, eu acho que não para nunca, mas Sim. a questão de como a gente trabalha que é diferente, né? Quando tem você acredita que o vento está mais a favor, você consegue enxergar o seu negócio e tenta vislumbrá-lo de uma outra forma, né? Então você vai fazer um investimento que de repente você não faria agora, né? Você vai olhar para o mercado e dizer, nossa, eu acho, será que aquela sala que eu tipo, no mercado, será que eu arrisco? Não arrisca, né? E aí quem sofre com isso, na verdade, é lá embaixo, a cadeia de baixo que vai sofrendo, né? Porque eu também, porque eu também não vejo nada positivo feito ou sendo construído para valorizar o empreendedor, para valorizar novos negócios, né? Então, uma política feita em cima de novo imposto que tinha, que caiu e cria outro, né? Tira um e cria dois, não adianta de nada, né? Então, a conta lá no final, cara, só está sendo prorrogada mais um pouquinho, mas a conta vai vir. Sim. Uma hora vem. Eu quero pegar um gancho aí, tá? Que do jeito que eu falei da impressão, vou parar. e o Leonardo está colocando justamente, nós temos que trabalhar. E realmente, se a gente for olhar aí já para um passado bem recente, durante a pandemia a gente expandiu 2 unidades. 2 unidades. Comprando sala, inclusive. Né? Nossas sedes são só da Paulista que não é sede própria. Todas as outras são sede própria. E lógico que em algumas expansões a gente pegou salas adjacentes no aluguel, né? Não dá para comprar tudo. Mas as unidades do ABC, a gente tem uma grande quantidade de salas de propriedade nossa, na Vergueiro também. E durante a pandemia a gente comprou 2 salas. Conseguiu comprar durante a pandemia. E expandiu a de Santo André com um aluguel de 2 salas adicionais. Quando a gente fala sala, é um conjunto onde a gente divide por 4, 5 salas para atender 5, 6 empresas, né? E agora, mesmo diante desse cenário incerto, a gente está com o projeto da 5ª unidade. Então, nós temos que... É a persistência, né? Ou spoiler, nós né? temos que correr atrás. Porque é a forma que a gente está vendo de... Não, enquanto você continuar pequeno, você não vai evoluir. Então, aquele espaço que tem uma unidade vai ter uma dificuldade muito maior do que nós que temos 4. Nosso objetivo era chegar, antes da pandemia, o nosso planejamento era chegar a 10 unidades a curto prazo, 5 anos talvez. Chegar a 10 unidades. Passar de 3 para 10. Porque aí rateia o custo, rateia tudo, né? Todos os recursos, né? Então é mais fácil. Então aquela empresa, acho que em outros segmentos é a mesma coisa, né? Que tenha uma quantidade, uma infraestrutura maior que possa ser diluída, ele vai ter uma tranquilidade maior. Então, a gente enxerga assim que o nosso time aí é o patamar aí de 5, 6 unidades. E começa a crescer. Uma empresa tem que se criar a cada 1 ano, 2 anos. Para nós, o nosso módulo é a unidade, né? Montar uma unidade a cada 2 anos seria o ideal. Eu acho que esse é o mercado mesmo. Acho que a gente tem que continuar rezando para que tudo dê certo. Sim, né? Exatamente. Porque, cara, é difícil, é complicado. A gente vai trabalhando, vai tentando, o brasileiro não desiste, o empreendedor não desiste. Mas não precisa ser tão atrasado assim, né, meu? Dá para melhorar muita coisa. As pessoas estão lá em cima, podia ter um pouquinho de, sabe, mãozinha na cabeça, pô, vamos ajudar, vamos trabalhar direito. Deixa os caras trabalhar. Não precisa, é só não incomodar, né? É só não atrapalhar. Deixa os caras fazer o dele ali, né? Deixa fazer, né?
E a coisa vai fluir. O brasileiro, ele se ajeita. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro é criativo, né? É super criativo, cara. Eu tô aqui fora do Brasil, o brasileiro é muito bem visto na parte de criatividade, né? Em tudo, né, cara? O Brasil, quando vai para qualquer lugar, ele não vai para passeio, ele vai para vencer, meu, né? Então ele tá disposto a fazer o que tiver que fazer para dar certo, né? E ele pode fazer aqui também, e faz aqui também, né? Só não atrapalhar, só deixar a gente tentar fazer e incentivar mais. Ao invés de desincentivar, incentivar mais. Né? Incentivar o empreendedorismo, incentivar a pessoa que tem um sonho, fazer diferente, né? Mostrar que dá para fazer, mostrar que tem caminho, mostrar que há uma possibilidade. Eu acho que esse é o único caminho. Sim, é verdade. Né? Deixar as pessoas seguirem os seus sonhos, seus objetivos e dar respaldo para que eles consigam fazer isso e não se estabanar ali na frente, né? Pelo menos é o que a gente tenta, é o que nosso humilde localzinho aqui, né, de trabalho no mundo, sabe? O nosso pontinho no mundo é o que a gente está tentando fazer, né? Tentar levar um pouquinho de mentoria para os empreendedores, que é capaz. Contamos várias histórias aqui, sabe, tipo, de dificuldade, de perseverança. Né? 28 anos já passou por várias crises no meio do caminho, vão vir várias outras, né? Não tenho dúvida, vai ser superada também. Né? Então, acho que esse é o caminho, a gente tentar se cercar de quem nos ajuda, cercar de bons né, aos nossos lados, que tudo vai dar certo. Gente, obrigado por ter aceito o convite meio que de supetão, né? O Léo é papai novo aqui, né? Dona Catarina, 14 dias. 14 dias. Deve estar lá chorando no colo da mãe, né? Vovô novo. Vovô novo, eu acho que isso é muito bacana. A gente está começando o Mentoráveis aqui, então a gente está tentando trazer aquilo que a gente falou para falar sobre negócio, várias áreas diferentes de vários negócios, várias oportunidades. O coworking, aquilo que a gente já falou várias vezes durante o dia aqui hoje, mas já falou antes, e eu tenho para mim também como isso. Para o empreendedor, cara, é fundamental ter um espaço como esse para testar, para fazer o seu MVP, para começar, para tirar, né? Sabe? É bem que, não precisa, cara, não precisa ir lá e pegar uma sala gigante, encher de gente. Não, começa, testa, né? Também não espera ficar perfeito. Vai lá, começa, testa, né? Vê se aquilo dá certo. Deu certo, escala, né? Escala um pouquinho, escala mais um pouquinho e vai indo, né? E aí você monta sua multinacional. Mas começa, tem que começar. Se não começar, não vai para lugar nenhum. Até legal que o coworking, ele é muito flexível, né? Sim. Uma que você paga pelo que você usa, né? Sim. É o pay-per-use ali. E outra que você pode, dentro do coworking ali, ter uma posição, um planinho, aí cresce para uma sala privativa, que a gente fala, né? Volta depois, se precisar. Então, ele é muito flexível. Diferente de locações aí convencionais, né? Que te segura ali durante 3 anos, quando não 5, né? Sim. Então, ele é muito flexível. Você consegue, acho que, ter uma visão melhor do negócio, né? Show de bola. Mas então, acho que é isso. Então vamos fazer um jabá aqui. Como é que a gente encontra a VBA aí? VBA tá... Acho que o Instagram vai aparecer o linkzinho aí, @VBA Coworking. Lá você vai conseguir para site, WhatsApp, toda nossa parte aí de conhecer a gente, né? Uma das unidades. A gente tem o Day Test também, né? Que aí, conhecendo a gente nas 4 unidades, você consegue ir lá participar da gente um dia, né? Então, ver como que é a infraestrutura, o negócio, o networking até, né? Porque acho que não adianta só a gente vender e vender por si só, né? Acho que você tem que criar um relacionamento e ali o empreendedor tem que estar de acordo com a gente, né? Então, quem quiser conhecer pode marcar lá uma agenda e ir lá visitar. Legal. A gente vai deixar lá então no texto. Até o WhatsApp. Hoje a gente trabalha muito pelo WhatsApp. Tá no site, tá nas plataformas. Então é fácil localizar a gente. Bacana. Então quem quiser aí já sabe, vai estar no texto de apoio, tá? Então você entra lá, né? Segue já também a VBA, não esquece. Compartilha para todo mundo, isso que é um lugar bacana. E vai lá visitar, vai lá conhecer realmente, porque acho que pra gente compartilhar a gente tem que realmente
tá conhecendo, tá vendo e com os próprios olhos, e aí experimentar um pouquinho dessa longa vida que eles construíram aqui com relação ao negócio. Novo jeito de trabalhar, São né? 4 unidades, né? Uma em Santo André, uma em São Bernardo, uma na Vila Mariana, ao lado da estação Ana Rosa do metrô, e uma na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional. Isso é muito legal, né? Que você falou, tipo, todas elas são próximas ao transporte. Você pôr no mapa, tá quase uma linha, né? E próximos ao transporte público. Sim, então, sim. para conhecer fica fácil também, para se locomover, para todo mundo é tranquilo. Gente, eu só queria colocar aqui que nós agradecemos essa oportunidade, né, de abrir essa janela aí para nós. Uma janela enorme. Então a gente está muito grato. Conte com a gente. Precisar de qualquer coisa do nosso trabalho ali, por favor, não se acanhem, podem procurar. Quiserem ir lá tomar um café, conhecer. Café eu tomo. Pra caramba. Estamos de porta aberta sempre para recebê-los. Obrigado. Nós também, acho que essa deve ser a primeira de muito. Daqui a pouco a gente vai chamando, vamos conversando aí. Acho que esse papo é muito legal. Sobre empreendedorismo, sobre empreendedor, né, cara? Vamos fazer a nossa parte, vamos juntar aqui as forças e vamos mostrar pro nosso Brasilzão que o empreendedor não é nem um bicho-papão, né? Não, a gente tá aqui botando a cara a tapa, se arriscando, né? Para fazer desse país um lugar melhor para todo mundo. Então, é isso. Mais uma vez, obrigado. Se não se inscreveu, se não tá seguindo, vai lá, segue, se inscreve, compartilha, fala da gente. O Mentorável está aí para construir o seu espacinho, de preferência um espacinho bem grandão, várias unidades. Legal, com certeza. Né? Então, obrigado. Esse foi mais um Mentoráveis. Até a próxima. Show de bola.